Prazer, Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. O único dublador, ator do Brasil com o slogan rimado. E é com ele que vai ser o papo de hoje. Mitsubukai. Pergunta ao pessoal mais ou menos da minha idade como vai acontecendo. A sua vida começa a desaparecer. O meu colégio, onde eu estudei, trabalhei e morei dentro de um camarim no teatro do colégio, sumiu. Simplesmente botaram abaixo, só ficou o prédio da frente, que é um prédio de 1905, e que é a administração. O colégio era tão grande, o terreno era tão grande, que virou um complexo de apartamento. Caramba! Ali. E aí você fica olhando ali, cadê a tua história? Foi com o colégio. O meu início de trabalho como profissional foi ali, em 1979. Então, porra, essa é a primeira coisa para mim. Outra coisa, a experiência que eu tive quando eu fui no velório do pai da minha tia Glorinha. Quando saiu o cortejo, depois do velório, né, para o cemitério, antigamente era uma lousa preta, quadro negro, com divisões para cada capela e o nome da pessoa, com a hora da saída do cortejo. O cortejo está saindo, eu me levantei para acompanhar, veio um funcionário e apagou o nome do cara. E aí você fica com uma sensação, caralho, o cara foi apagado da vida, olha só. Ele já não é mais nada, sumiu, entende? É meio esquisito mesmo, realmente é muito interessante isso. Desculpe. Não, imagina, já entramos aqui praticamente. Já estamos aí. Tá falando da situação, o Denis mencionou 3 etapas que a pessoa acaba realmente morrendo, foi isso mais ou menos? Isso. E aí você mencionou o fato do nosso trabalho conservar um pouco mais essa memória, é isso? Exato. E aí eu mencionei que eu vi um filme. Cara, praticamente quem ainda tá vivo, pessoas que estão vivas é você, o Márcio Simões, tinha o Santinha fazendo o mestre, era um filme do Van Damme que eu gostava dos anos 80. E a Silvia Salusti, um cara que teve trabalhos relevantes que eu mencionei foi o Hamilton Ricardo, uma voz super marcante. Pra quem lembra dele? Do público não, eu falei, quem lembra é realmente quem é um... É o fã apaixonado. Exatamente. E eu fui um que, eu ainda sou apaixonado, que entrou na dublagem por conta disso. O Hamilton fazia o pai do Jaime Palilo no Carrossel. Sim, você falou, trabalhou maravilhoso. Na TV Colosso e ele fez um personagem Ele era quem? Que uma geração inteira... O Berval Ladrão de Chocolate. Também. E era aquele Paulo Paulada. Paulo Paulada. Até hoje todo mundo lembra. É muito maneiro. E era o Hamilton, com aquela voz rouca de excesso de cigarro. É foda, né? Pra grande massa, o último trabalho super relevante dele foi Harry Potter. Ele é o professor Remo Lupin. Exatamente. Desde o primeiro momento em que o vi, Harry, eu o reconheci imediatamente. Mas assim, já aproveitando e entrando nesses assuntos, você é mais ligado nisso, você pode até ajudar a gente. De 2015 para cá deu um estouro, daí na pandemia foi mais ainda, porque as comunicações passaram a ser por internet muito mais, né? Não tinha ainda tanta amostragem das vozes para ser lembrado assim, né, Denis? Talvez a partir daí que começa a dar uma modificada na situação da galera realmente lembrar, puxa, o Mauro fez isso e aquilo, a Carol fez isso, o Glauco fez isso, o Wendel fez aquilo, porque não tinha tanto acesso assim. Tanto é que o Wendel acho que começou o canalzinho dele em 2013. Foi o segundo dublador, que o primeiro não insistiu, foi o Nelson Machado. O Nelson Machado fez a versão brasileira. Tá até hoje o desenho feito no Paint. Acho que aí começou a registrar um pouquinho mais pra galera que realmente curte e buscar acesso aos perfis das redes sociais e tudo, interagir um pouco mais. Mas você tinha Orkut, Mauro? Eu tinha Orkut. Já tinha interação ali já, né? Já tinha pouca em comparação com o que é hoje, mas tinha. E a gente nessa época ficava um pouco assustado, né? Porque a gente sempre foi naquela pegada o dublador é um astro que desponta pro anonimato, né? Todo mundo ouvia a nossa voz e todo mundo dizia assim, caramba, eu conheço essa voz. Vem de televisão, que novela que ele fez? Deixa eu lembrar da figura. Porque há uma relação quando você tem, né, de imagem com som através da televisão. Mas depois de um tempo, principalmente por causa de 2 coisas. Uma, os fãs de anime e
a contratação dos chamados Star Talents, hoje, que antigamente era chamado de globais, que mostraram para o público como é que era o processo e mostraram também para a própria categoria de atores, para a nossa categoria, que dublagem não é uma coisa de menos importância, entendeu? É uma coisa difícil e é um trabalho digno. E os caras diziam, pô, é difícil fazer, é uma coisa horrorosa. Que isso, meu filho? Que televisão é essa? E esse... É que nem isso daqui, né? Ah, tá meu Deus, mostrando. olha lá, eu tinha cabelo e o meu bigode era preto, olha só, cara. Putz, grilo. Pena que tá sem o áudio aí, né? Não, eu posso... Era assim que... Você viu a Silvia? Olha lá. A Silvia, meu Deus do céu, novíssima. Fiore da Mata, olha. Isso era uma Jorge reportagem? Vasconcelos, Jorge Rosa, o pai do Jorge Destês, a Isis Kostowski sentada ali. Olha, era maravilhoso isso. Isso ia na Herbert Richards. E era todo mundo junto assim pra Todo gravar? mundo junto para gravar. A coisa que mais que foi mais difícil, ia lá. Meu Deus do céu, todo mundo novinho, olha eu ali, ó. Eu tinha cabelo, gente, olha só. Isso é eu o quê? tinha cara Fim de dos anos porteiro, 80, olha lá. Era no fim dos anos 80 aí? O início dos anos 90. Que legal, cara. Depois eu cheguei a ficar mais gordo do que isso. 145 quilos, nossa, Miguel Rosenberg. Com ele, foi a primeira pessoa com quem eu dividi bancada. E ele olhou para mim como se eu fosse o vírus da mosca do cocô do cavalo do bandido. Sério? Porque naquela época a gente tinha que provar. Era um território muito hostil. A gente tinha que provar com o nosso trabalho que a gente era funcional. Aí, meu irmão, Esse aí Isaac Bardavi, esse daí, fazia aniversário no mesmo dia que eu. Eu lembro, você É falou, eu vou mesmo, puxar. caraca. 13 de fevereiro. Ah, Eu, quando nasci, ele tinha 30 anos. Olha, Maria Helena Pader. Olha que lindo. gente, eu não vejo ela nunca. Eu vejo a Fran da família Dinossauro. Não tem a cara dela. Eu tenho guardado todos esses materiais, assim. E, tipo, esse lance que você falou, sabe? De você guardar essas memórias, sabe? Dessa conexão, né? Que a gente tem. Acho que entra muito disso. Eu também fui uma geração que curtia dublagem, porque eu sou de uma geração, da primeira geração da babá eletrônica, que é a televisão. Então eu consumia, porque os pais da gente deixavam a gente em frente à televisão e enquanto a gente estivesse vendo alguma coisa na televisão, estava tudo tranquilo. Eu vi muito produto dublado, muito. Filmes, animações, tudo, programas e tudo mais. Lá no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, e via coisas na TV Itacolomi de Belo Horizonte que depois nunca passaram no Rio de Janeiro, porque a emissora não comprou, mas a emissora de lá tinha comprado, entendeu? Essas coisas. Então eu tinha um interesse pela dublagem e fazia a mesma relação que hoje eu vejo os fãs fazendo. Olha que legal. Por isso é que, mesmo no início, eu ficando assustado, não estando habituado com um certo assédio normal de fã, eu agora compreendo, porque eu era assim. A primeira vez que eu ouvi vozes de colegas que dublavam produtos que eu adorava, como Johnny Quest, por exemplo. Caraca, Johnny Quest. O Amaury Costa era quem fazia a voz do Dr. Benton Quest e foi a primeira voz do robô do Perdidos no Espaço. Eu fiquei assim, meu Deus, sabe? E outros, Francisco José, que fazia a voz do Chef Shark do Viagem ao Fundo do Mar. O Borges, né, que fazia o Dr. Smith, né? Isso. O Borges, eu fui conhecer o Borges pessoalmente numa assembleia lá no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei assim... E a dona Gessi Fonseca. Eu só vi de longe, eu não consegui falar com ela. Eu já estava aqui, já estava trabalhando aqui. E aí alguém, eu não lembro quem, chegou para mim e falou, vai lá cumprimentar a dona Gessi. Eu não conseguia, te juro. Então eu compreendo
essa coisa. A gente pega pela emoção o público. E aí é triste ver quando um colega que, em 2, 3 gerações de consumidores de televisão e de cinema, ouviam os trabalhos dele, e aí hoje você fala sobre ele e ninguém sabe quem é. Né? Eu tive a honra de substituir colegas que eu admirava. E dá uma sensação assim, meu Deus, como é que é isso? Será que eu vou ser aceito ou vou ser rejeitado? Por exemplo, o professor Girafales. Ficou ótimo. Sim, mas não para o fã. Eu sou esse fã. Doente. Eu sou doente. Então. Eu sou fã doente e eu não assisto com talvez outra pela dublagem. consciência de ser colega de trabalho, e a gente sabe que eu já não espero uma coisa igual, mas muito respeitosa e com todo o carinho que você fez. Porra, eu fiquei... Até porque ali, por ser doente por Chaves, o professor Girafales sempre teve 2 dublagens, que foi o Potiguara e o Osmiro. Isso. Então, foi meio que o equilíbrio disso. Então, eu gostei muito do que eu vi. Muito legal. E olha que quando disseram que você não vai precisar fazer não, porque foi escolhido outro para fazer, eu fiz assim... Sério? Que eu ia dublar com um peso de responsabilidade gigantesco nas costas. Nossa, achava tão equilibrado. Pois é, eu passava casualmente e me perguntei se não gostaria de receber este humilde ramo de flores. Outro que foi uma honra para mim foi substituir colegas em trabalhos antigos da Disney. Entendeu? Colegas que eu adorava o trabalho. Por exemplo, fala aí. Quando lançaram um DVD de aniversário do Mowgli, do Menino Lobo, eu fui chamado para fazer a redublagem do Baloo, que tinha sido feito por um colega para o cinema, por quem eu fui dirigido e tal, quando comecei. E eu tinha brutal admiração por esse trabalho, porque Mowgli, o Menino Lobo e Aristogatas, eu tinha o quê? Entre 6 e 9 anos de idade. Nossa, que legal. Caraca. Então eram os filmes da Disney que eram da minha época. E quando eu fui chamado para fazer isso, cara, e ter que falar o mesmo texto, porque eles disseram, não, é a mesma coisa, é o mesmo texto, ninguém vai mudar nada. Então você tinha a opção no DVD daquela dublagem do cinema, com os problemas, mesmo com os problemas de áudio e tudo mais, o digital, com outro elenco, o original com legenda, ou sem legenda. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou fazer o Baloo, caralho. Que responsabilidade. Olha onde eu cheguei, meu Deus. Eu fiz o Sr. Banks, que é o pai das crianças, do Mary Poppins. Ai. Sabe? Eu tô passando mal agora. Agora eu passei mal agora. Teve um outro filme que eu adorava da minha época de garoto, chamado Se Minha Cama Voasse. E o mesmo ator que fez o pai dos meninos no Mary Poppins fez o professor de magia, que era um cara que passava conversa e ganhava dinheiro em cima dos incautos. Era o mesmo ator, David Tomlinson. E lá fui eu, no lugar de um dos caras que eu mais gostava do trabalho de dublagem, que era o Enio Santos. Que era um cara assim, um senhor ator, com quem eu fui trabalhar quando eu era diretor na Double Sound, com ele. E ele já idoso, ele mesmo, idoso, ele teve câncer nas glândulas salivares e ele usava saliva artificial para trabalhar, inclusive. Caramba. E, cara, sabe para quem é mais jovem, quem é a voz dele? É o narrador do início do desenho Hércules. Olha, pode crer. O Comissário Gordon no Batman. Comissário Gordon? No clássico. No clássico do Batman. O Willy Wonka na fábrica de chocolate, na primeira. O Gene Wilder. Nenhuma outra fábrica no mundo mistura o seu chocolate com uma cachoeira. Mas é a única maneira se quiser que fique bem certinha. É a primeira, né? Porque teve uma versão com o Navas, não teve? Teve.
Então o Enio pra mim, na dublagem, ele era o Acho. Ele fez o Matinhos O'Malley do Aristogatas, que é o gato malandro, entendeu? Era esse quem você substituiu no Mowgli? No Mowgli. Não, no Mowgli não foi o Enio. Ah. Foi outro colega. O Enio Santos eu substituí no Se Minha Cama Voasse, Mary Poppins. Alberto Pérez. Isso foi o Pérez, o cara que não queria vozerio e entender nada. Ele dizia assim, quando eu estava fazendo vozerio, ele dizia, não quero entender nada. Isso é wala wala, como eles colocam lá, wala wala. Então a gente, quando fazia vozerio, a gente fazia... Pra ele, que ele não queria entender. Melhor coisa que tem. Nada. Melhor do que ficar inventando, E não o é? Bom Jardim é de uma escola, que é a minha escola, porque eu aprendi muito com o Bom Jardim. Não Foi ele escalem a que me Carol pra colocou. vozerio, gente. Eu quero, mas pra fazer uau. E ele foi o Bom Jardim que me colocou na dublagem. O Bom Jardim é de uma escola em que o vozerio é interpretado. Sim. A gente interpreta o vozerio. O Jardim é o faz salsicha alguma do Scooby-Doo, coisa. gente. Isso, a antiga voz do Pernalonga e tal. Isso. Aí ele criou uma frase para fazer os vozerios do Alberto Pérez, que era apalpa minha naba enquanto podes. Meu Deus, ele tava falando isso Aí em ele loop. ficava Usar no assim, One Piece. apalpa minha naba Dá enquanto esse corte aí podes. pra mim. Apalpa minha naba enquanto podes. Apalpa minha naba. Vamos fazer uma camisa disso. No meio do negócio parece que ele está fazendo e ninguém entende nada. Mas ele tá botando para fora porque ele tá falando alguma coisa, entendeu? Genial. E a gente fazia imaginando vozerios eu nessa com situação. ele, então, a gente fazia vozerios maravilhosos. Que demais. Foi ele que num desenho para Globo, a Globo pediu para fazer legenda porque tinha assim, o boneco ia chegando no local e tinha uma placa assim, 10 quilômetros, aí depois 5, aí depois 3, e ele não fez, porque tá ali, né? Tá o número ali, precisa fazer. Aí a Globo mandou fazer. E aí ele fazia tudo, depois que a Globo exigiu isso, ele fazia tudo quanto era coisa, portão. Não, mas tá ali no cantinho. Não quero saber não, se a Globo não quiser, ela paga. É melhor ter do que... Aquela questão ibérica, né, de cozinha, é melhor sobrar do que faltar. É mais fácil se apagar do que procurar o cara para consertar o negócio. Né? Caramba! Mas ele era assim. Então, imagina como é que eu não me senti. São responsabilidades. Sim. Pra gente substituir colegas. Você mencionou, eu sempre puxei, porque eu gosto de saber das histórias, e eu já te perguntei muito sobre o Bar Davi. Sim. E pra mim, quando me perguntam, me dá produtos referência de dublagem, na sua opinião, que atravessa os tempos de tecnologia e ela é atualizada até hoje. Eu cito um produto que é As Aventuras de Tintim. Sim. Aquilo é um absurdo de qualidade até hoje. Eu tenho o lançamento de DVD num formato de livro assim, né, que você vai abrindo, e aquilo é fantástico. O Drummond no Girassol, o Oberdan no Tintim e o Bar Davi no Capitão Haddock. Você tem várias participações no desenho. Sim, tenho. E aí, no desenho, você fez o Capitão Haddock. No Como filme é que foi de essa história aí, longa-metragem? Foi porque quem escolhe produções da DreamWorks são enviadas lá para os Estados Unidos e eles escolhem, né? E eu achei maravilhoso, O tá? pessoal de lá do departamento artístico, eles é que escolhem. Eles acharam que a voz do Bar Davi estava muito envelhecida para o papel, entendeu? E aí mandaram fazer teste. E aí eu fui fazer lá, parece que foi a segunda leva de testes, e eu acabei passando. Mas eu não... Quando eu soube, eu liguei direto para o Bar Davi e falei com ele, poxa, Isaac, eu passei no teste para o Capitão Haddock, porra, você não fica chateado comigo? E ele, não, que isso, rapaz, não. A gente envelhece e as pessoas são substituídas, ainda bem que é um amigo que vai substituir e tal. E eu fiz com a maior dignidade. Nossa, eu adorei. Cara, e tinha uma coisa maravilhosa para facilitar o nosso trabalho, que é o seguinte, quando a gente faz jogo,
você dubla mais ou menos a onda, né? Aham. Sim. Lá no filme também. Só que eles abriam uma janela mostrando o ator, o rosto do ator, fazendo a captação de movimento. Caraca. Olha, que legal. E aí eu dublava aquilo. Já naquela Eu época. dublava aquilo lá. Eu não quero saber da onda sonora, eu Sim. quero dublar aquele cara. Sim. E aí foi, pra mim, pelo menos, foi muito A medida de legal. aprovação era na onda, mas você foi no cara e acertava porque não... Exatamente. Mas Era isso só foi em que acompanhar. época, mais ou menos? 2010 para 11. Ah, tá, por não, já aí. foi por agora. Tem uma coisa que você precisa saber sobre fracasso, Tintin. Não pode nunca deixar ele te derrotar. Eu tive que ligar para ele, porque na verdade, lá no Rio de Janeiro, eu era meio conhecido entre os diretores como o Regra 3, sempre. Regra 3. No sentido seguinte, o fulano não pode, chama o Mauro. O Coringa. Exatamente. Eu usei uma expressão de futebol, que é o Regra 3, Regra 3. que é o substituto. Eu já substituí o Monjardim, no Gene Wilder, num filme. Já substituí o Elcio Romar fazendo o Woody Allen, numa dublagem que já foi apagada, que foi para a TV Bandeirantes, de Poderosa Afrodite. Já substituí o Hélio Ribeiro. A primeira vez que eu peguei um protagonista de filme foi A Mulher do Chefe, que foi para a tela quente da TV Globo. E era o Hélio Ribeiro que fazia o cara, que eu normalmente fazia, ele fazia normalmente aquele cara. E ele não podia porque ele estava viajando com peça. E aí eu fui chamado para substituir. Então, você vê, o Osmiro não pode mais cantar, chama o Mauro. Entendeu? Maravilhoso. E é assim, eu vou substituindo. Ô, Mauro, eu tô me identificando tanto com você. O Glauco vai substituindo também tudo. Não, eu tenho uma história bonitíssima com ele aqui, pelo amor de Deus. Você fazendo o Lauro Fabiano no Dumbledore. Aliás, Mas você na fez série, desse jeito, Mauro. Aí eu tive que fazer. Ele fez desse jeito. Você imitou o Lauro Fabiano? É maravilhoso. O Mauro é o Dumbledore nos últimos. Não acredito. No último filme. Você imitou? No último filme, eu fiz essa coisa. Então fala assim, cala a boca, Will. Harry, meu querido. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Que legal, cara. Respeitando o que Claro. foi feito antes. Pô, tem 6 filmes aí. O Lauro é o cara que me ensinou tudo de rádio teatro na Rádio Tupi. Caramba, Tudo. que legal. Poucos registros se tem dele na internet. Assim. Ele era um radioator assim sensacional. E o diretor de rádio teatro, que tinha a obrigação de ir toda quarta-feira para a gente poder gravar, nunca aparecia porque ele estava fazendo locução de comercial na Bahia, não sei onde, não sei o que lá. Então ele naturalmente tomava as rédeas da direção e foi ele que me ensinou tudo de rádio teatro. Eu sou muito grato, aliás, eu sou grato a um monte de gente. E então a gente se tornou amigos. Eu frequentava a casa dele lá em Teresópolis, ou então a casa dele lá na Barra da Tijuca e tal. Fui muito amigo. A filha dele, que é terapeuta, na época que eu tive a crise das hérnias de disco, ela me ajudou tremendamente, entendeu? Para aliviar a coisa. Então é uma família e um profissional que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. E eu, engraçado, na série Harry Potter, eu trabalhei em todos os filmes, todos. E eu acho que eu fui o único ator não fixo que trabalhei em todos os filmes, igual aos 3 primeiros, aos meninos que faziam lá e tal. Porque a professora McGonagall, né, foi substituída, uma começou, foram 3 dubladoras. O Snape, 3 dubladores, entendeu? E aí, como teve problemas com, por exemplo, como é que é aquele filme do Voldemort, que ele tem uma disputa, uma batalha com o Harry. Dumbledore. O Dumbledore é o 5. No Ministério. Na Ordem da Fênix. Ministério. No Ministério da Magia. Então, fui eu que fiz o Voldemort nessa. Mentira! Porque o Percy não podia. Nesse filme, Gente! o Voldemort só aparece nessa cena. É, É uma linha de fala de 2 minutos. Ele fala 3 frases e some. exatamente. Fui eu que fiz, porque o Percy não podia. O Mauro, Caramba! Relíquias da Morte Parte 2, o
Dumbledore tem uma cena. E foi o Mauro que fez. É. Que é quando o Harry morre e ele encontra o Dumbledore no... Então, pelo Voldemort só ter uma cena nesse filme, você... Eu fui chamado. E pelo Dumbledore ter uma cena só, eu fui chamado porque Meu Deus! tinha um problema do estúdio com O Lauro. o Lauro Fabiano. Conhece a maldição, Harry. E em qual filme, qual deles você fez o Harry? Eu não cheguei a fazer o Harry, não. Mas eu fiz um papelzinho em cada filme da série. Um papelzinho diferente. Caramba. Em cada... Gente, isso é impressionante. Caramba. Então eu sou conhecido lá como Regra 3, né? Regra 3. Então, Vou guardar isso pra sempre. se aparece alguma coisa que o cara não podia fazer, aí chama o Mauro. Isso tem a ver com uma coisa que pra época era muito comum, porque as praças, elas só se comunicavam entre elas. Uhum. E um filme classicaço foi feito com 2 dublagens, na minha opinião, muito foda, que é De Volta pro Futuro. Sim. O cliente foi pro Rio de Janeiro para mandar redublar De Volta pro Futuro por causa do 5.1, se eu não me engano. É. O áudio era muito antigo, né? Não tinha... E a dublagem era da TV Globo, aquela que todo mundo via o Vigiane fazendo. Isso, o Marty McFly e tal. E o Eleu Salvador e o Vigiane ficaram muito marcados no Marty McFly e no Doc. E aí foi pro Rio e ficou muito... Discrepante. Não, mas em termos de pouquinho, vozes, mas ficou... não comparando vozes, mas a energia foi a mesma. Eu acompanhei tudo, eu sou fã da primeira, tenho tudo, e eu tenho também a de vocês, que foi para DVD, né? Foi. A gente só tem acesso à primeira pelos meandros cafundós do Vietnã. Porque, na verdade, quando eles foram botar o comemorativo, né, o DVD comemorativo, a Globo cobrou caro. Porque a dublagem, quem pagou na época foi a TV Globo. Antigamente, o cliente da dublagem era a emissora de televisão. Dublou-se para a emissora. Então o cara pagava, a emissora pagava a dublagem. Quando começou a ter VHS, era mais fácil redublar. Aí o pessoal as próprias produtoras começaram a pagar a dublagem, para chegar no mercado já dublado. Sim. Depois, quando começou a ter DVD, aí já se consagrou, porque por lei você tinha que ter todas as opções, né? O mínimo de opções para o consumidor. Então, nesse caso, a dublagem tinha que ser remasterizada. Sim. E aí ia custar caro. Você não gostou do que você fez? Cara, eu acho muito diferente de tudo que você já fez, assim, porque ele é loucão, Nossa, né, eu o acho maravilhoso. Indo na direção de Rio Valley, Califórnia, às 4h29 da tarde, quarta-feira, 21 de outubro de 2015. Sinceramente. Eu sou muito exigente comigo, você sabe. Que isso, Mauro? Caramba, eu achei Você é um sensacional. carrasco consigo, porque sois o melhor. Que sou eu? Não, é verdade. O Mauro é uma coisa absurda. Isso daí que ele falou dos fãs, gente, eu vou compartilhar uma coisa aqui. A gente, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com ele no One Piece e várias outras coisas. Eu quero falar também de um filme que a gente quase teve que fazer terapia junto. Algumas vezes, né? O último eu não posso... A gente fala já disso. Olha lá, tá vendo? Essa história... E tem um cara trabalhando do outro lado lá que tava junto com a gente nessa aventura. Não, eu falei assim, ideia, enquanto tava rolando, a gente já vai falar disso já. Enquanto rolava, eu falava assim, caramba, por que eu não contratei um massagista pro cara? Nossa Senhora. Até fugiu o que eu ia falar. De trabalhar com ele no One Piece. A ligação dele que ele falou que gostava de coisas dubladas e trouxe ele pra dublagem, isso daí configura total, gente, quando a gente trabalha, muito mais no One Piece a minha convivência com o Mauro, porque tá durando muito o desenho, o anime, e o Mauro sabe da história do Jinbe. O Mauro gosta de saber, eu acho legal porque assim, o Mauro chega pra trabalhar, gente, numa decência assim, muito bem o que nós vamos fazer hoje. Eu até falei pra ele, um lorde. Vai estrear outra animação bem legal aí que fez sucesso na primeira versão, vai estrear a parte 2, e o Mauro trabalhou comigo também. E eu falei pra ele, porra, Mauro, eu acho fantástico o que você pergunta. Aí você falou alguma coisa assim, mas eu sempre pergunto, mas tem situação que eu já sei que não adianta eu perguntar. E aí o Mauro conhece o Jinbe, voltando a falar do Jinbe, ele sabe da história do Jinbe, e a concentração dele, linkado com o que a Carol falou, é gigantesca, que ele quer realmente
colocar o melhor pro Djimbe aparecer. E quando ele erra, se ele solta um palavrão, não, filha da P sou eu, o Djimbe não. Então existe uma concentração e uma entrega, gente, que vocês não fazem ideia. Isso é muito mágico ver Mas você trabalhar. Mas isso é perceptível em tudo que a gente assiste. Aqui, esse cara aqui, o Dedê sabe falar mais do que eu, porque é fã de One Piece há muito mais tempo. A representação que esse personagem tem pra série já arrancou muita lágrima de muito marmanjo em One Piece aí o tempo todo. Completamente. Com certeza. Acho que desde a primeira vez quando saiu dublado, já era definido que o Mauro tinha que ser o Djimbe. Não tinha que existir. Porque é gordo, né? Nada. E é engraçado. Mas é um conceito de que muita gente... Eu tava discutindo esses tempos atrás, né? Porque algumas pessoas ficam presas ao físico, né? Tipo, chama o barbudo pra fazer barbudo. Exatamente. Coitado do Sérgio Stern, teve uma época que só fazia careca. E ele chegou a reclamar, poxa gente, só me chamam pra fazer careca? Que isso? É o Rinaldi com os caras de chapéu, né? Nossa. De chapéu, né? Mas o match de voz do Djimbe é muito... Não, o match é de perfeito. Voz é muito próximo. E a questão da figura paterna. Isso. Acho que ele tem a figura paterna dentro ali. E todo o trabalho que eu vejo do Mauro, ele traz esse acalento de uma figura de mentor, uma figura paterna, uma figura de que você sabe que eu tô com uma dúvida, eu tô com colocando na minha cabeça, eu preciso de um suporte, tem aquela figura, a voz, né? E principalmente aquilo que a gente falou, de vozes que ecoam na nossa história, na nossa vida, e que fazem parte e criam todo esse sentimento, né? Então o Djimbe, quando ele vem lá, ele é o cara mais velho da turma. Ele é o pai da turma ali, é o timoneiro, é o cara que guia o navio, sabe? Então, assim, ter uma figura tão importante quanto você pro mercado e também para um projeto como esse é fantástico. Assim, né? E isso é coisa do Mauro, tá? Tem a situação lá que ele pega o Luffy, que ele tá desiludido que perdeu o irmão, e ele assume esse lado de paternidade. Tem uma brincadeira que a gente fez aí, mas as bocas sempre faltam, né? Quando ele vai falar só Luffy. E ele sentia o carinho que ele queria despertar pro Luffy acordar, e aí às vezes soltava assim um menino Luffy e tal, acorda, Meu filho. É muito maravilhoso. Aí, o que a gente brincou ali, que tá registrado, é que ele sacode o Luffy assim, e aí faltaram 3, 4 palavras lá. Aí ele, nossa, como o japonês complica a vida da gente. Eu falei, não, valeu tudo que você fez, acrescenta no final. Isso é viver, é aprender. E, cara, quando ele soltou isso, eu me senti tão representado, cara, porque é o filme da minha infância passando na minha cabeça, dentro do que eu amo trabalhar, e estando com uma pessoa que sempre foi referência pra mim nos trabalhos, que eu sempre amei ouvir. Uma responsabilidade. Cara, sabe, a pessoa que tá ali com você do outro lado tá com os olhos tremendo, assim, de ver você trabalhar. E é maravilhoso, porque a gente falou agora dos filmes aí, eu falei pro Dedê, nossa, eu era fã então do Ennio e nem sabia, por causa da Fantástica Fábrica de Chocolate, por causa das outras coisas, porque a gente não tinha a internet, né, nessa época. A gente não sabia para onde direcionar aquele amor, né, e hoje a gente tem. E você falou da gente sumir, de ser apagado, né, a gente não vai ser apagado mais, vai estar aqui. Quem quiser buscar, vai buscar. Se a DreamWorks e a Disney mantiverem as matrizes. É verdade, mas já tá na internet, ó, já virou terra de ninguém já. Mas uma potência forte nisso que a Carol tá falando, e eu sempre falo que é uma bandeira só que eu tô carregando, mas que ela é sua. Mas num segmento à parte. Pô, o Pumba é o Mauro Ramos. Tem que me chamar de Senhor Porco! Eu quis socar a cara dele quando ele falou que ia fazer. Eu não falei pra ele, mas por dentro... Mas é uma coisa totalmente diferente. A animação é a animação lógico. Que existe na cabeça das pessoas e passou de geração para geração. Eu passei pros meus filhos. Sim. Entende? Claro que tem a galera que acompanhou também do live action e tal, mas entrando um pouco nisso, eu sei porque você me fez passar uma coisa muito emocionante com você, pela tua gentileza, pelo carinho que você tem. O que representa o Pumba na sua vida, Mauro? Ele é
é a prancha que me levou a mergulhar no mundo da dublagem com intensidade. Nossa! Ai, que legal. Foi o primeiro teste para a Disney que eu passei. E eu disputei com Silvio Navas, que era o rei das animações. E você vê no Aladdin, o Silvio Navas é o cara que faz aquele cara na abertura do filme, que introduz a história. Sim. Ah, sim. E o Silvio fez o teste comigo e eu passei. E o Silvio foi tirar satisfação comigo. Sério? Foi. É mole? Eu falei, cara, vai reclamar com o pessoal da Disney lá dos Estados Unidos, não comigo não. Mentira que eu ele só foi fiz tirar o teste. satisfação. Foi. Caramba. Tudo bem. Graças ao Pumba, eu fui aceito na dublagem, provando uma capacidade que o pessoal aceitou numa boa. Entendeu? E hoje eu carrego ele numa boa mesmo. É claro que ter que cantar Hakuna Matata em 3 festas é fogo, né? Um dia só. Ô, Dedê, mas você que é uma ligação muito forte com a Disney, não posso falar tanto quanto você, mas eu acho que é o filme de mais sucesso por conta da dublagem, é o Rei Leão, né? Eu acho que é o que mais explodiu, assim, mais lembrado, que passa de geração para geração, é o Rei Leão, pelo menos pra mim. Assim, eu amo Aladdin. Eu amo Aladdin. Foi o meu primeiro, eu fiz um cara do mercado. Só, acabou. Aí. Não, se você assistir qualquer filme da Disney, Mauro, você vai ouvir ele em todo momento. Ah, tem Monstros S.A. também, tem um monte de coisa. Branca de Neve. Mas mesmo assim, o Rei Leão acho que é um dos poucos filmes com mais continuidade dentro das produções da Disney. Que fazem sentido, inclusive. Corcunda de Notre Dame, Pequena Sereia, tudo que você pensa dos clássicos dos anos 90, que foi a revitalizada, nada tem tanto material quanto o Rei Leão. Porque tem Rei Leão 1, 2, 3, tem depois o 1,5, tem depois a série, depois tem a infantil, Timão e Pumba. Nossa, eles espremeram até não poder. E tem ainda um produto que vocês não sabem, que era Timão e Pumba para a Unesco. Olha. Passei anos fazendo coisas para a escola, ensinando coisas para as crianças. Eu e Pedro Lopes, que Deus o tenha, que a gente se encontrava todo ano em junho ou julho para gravar um filmezinho desse para a Unesco, porque eles foram colocados como embaixadores para as crianças na escola. Né? Olha. Não, mas então assim, ele é um dos produtos mais ricos assim da Disney em questão de ensino. A revitalização começou com a Pequena Sereia e depois veio a Bela e a Fera. Aí o Aladdin. Aí depois do Aladdin que veio o Rei Leão. Né? Então eu comecei fazendo uma ponta no Aladdin. E aí, já há alguns anos, um fã colocou assim: Senhor Mauro, o senhor já notou que o senhor e o senhor Márcio Simões foram os dubladores que mais trabalharam em produtos da Disney para o cinema? Eu falei, é mesmo? Caramba. Então, desde Aladdin até hoje, até A Princesa e o Sapo, eu e Márcio, não estamos em todos, mas nós estamos com uma certa frequência, porque foi depois do Rei Leão, foi Pocahontas, né? E eu e ele fizemos uma dupla de marinheiros lá. E depois foi Monstros S.A., antes foi o Vida de Inseto, em que eu fiz a Joaninha. Fora a vivência em Cacete e Planeta, né? Ah, sim. Fucker and Sucker. Fucker and Sucker. Gente, Fucker and Sucker. Fazia o Fucker. E como é que vocês se sentiam brincar com essa cantoria da dublagem lá? No início foi difícil, porque a própria categoria da gente, quando a gente chegava, por exemplo, na Herbert Richards, os caras queriam matar a gente, achando que a gente estava depreciando a dublagem. Eita! E a gente dizia, não, a gente está brincando com a dublagem de merda. Você faz dublagem de merda? Não, então, porra. Por que você tá vestindo a carapuça? Ô, cara, é a dublagem de merda. Eu adorava quando vocês apareciam com a camiseta, dublador. Eu acho que a gente apareceu umas 4 vezes. Que já tinham o figurino, que era a camiseta preta com escrito dublador na frente e atrás, o fone de ouvido, né, com
o microfone e o texto na mão. Qual que era a pegada, Mauro? Era vocês ficarem num canto vendo eles ou uma coisa gravada com vocês? Era gravado e depois a gente... Quando a gente começou, foi muito difícil. Antes de mim, de eu fazer o Fucker, quem fazia era o Marco Ribeiro. Mas ele fez 1 ou 2. E aí não pôde mais fazer. E aí o Mário Jorge me chamou para fazer. Porque na época a gente fazia TV Colosso. E aí era difícil pra gente, pra mim e pro Márcio, porque a tendência do dublador, por reflexo, é encaixar. Mesmo que entre atrasado 3 frames, ou, entendeu? Mas ali a nossa tendência é começou a ouvir o som, começa a gravar, fechou a boca, a gente para. E para fazer o que eles queriam, foi ficando difícil para nós. A ponto de, numa reunião, o Márcio Simões falar assim, pô, fala com os caras lá, para eles baterem a boca sem áudio, fazendo um papapá antes de dar a fala, porque aí ajuda a gente já entra fora do ritmo com a fala, porque aí tá difícil para nós. Depois, com o tempo, a gente foi se habituando. E os caras, toda vez que iam começar a dar uma fala lá na gravação, eles faziam aí eles davam uma fala, entendeu? Que nos ajudava. Mas a gente foi no início execrado. Caramba. Execrado pela categoria lá no Rio de Janeiro. Caraca, gente. Me admiro vocês e tal. E eu dizia, pô, não façam isso, gente. É só sacaneando a péssima dublagem. Que porra é essa, bicho? Por que isso Será que de fato muita gente se identificou? Não sei. Fica essa pergunta no ar, senhoras e senhores. A um outro sindicato, o Sindicato dos Policiais de Filme Americano, nós ganhamos em dólar. E eu não entendo porque vocês fazem greve para ganhar mais dinheiro. E era casado à época, Mauro? Você fazia TV Colosso e rolava o Fucker and Sucker também? Também. A gente já estava lá, né? O núcleo, quem montou isso daí foi o Mário Jorge? O Mário Jorge. Nessa época, eu tinha 3 crianças, que era a minha esposa, a minha filha e o meu filho. E então eu trabalhava em dublagem, dirigia uma vez por semana nessa época, fazia rádio ao vivo na Super Rádio Tupi, como redator e como radioator ao vivo. E 8 horas da noite a gente começava a dublar TV Colosso, na emissora lá no Jardim Botânico, e terminava lá para 2h30, 3 horas da manhã. Que loucura. Na primeira semana, a gente terminava a dublagem do TV Colosso, tipo assim, 7 horas a gente estava saindo de lá porque o programa tinha que ir no ar às 8. Meu Deus! A gente fazia por blocos e a gente acabava de dublar um bloco e ia para o mixador já fazer as coisas todas lá naquele bloco. Na primeira semana, o meu recorde foi ficar 1 semana sem dormir. Meu Deus! Foi terrível. Gente. A gente caía assim. Quando via alguém no pátio da Herbert, naqueles bancos lá, assim, dormindo. Do elenco da TV Colosso. Aí, trabalhando na TV Colosso. Caraca. Cara! Teve uma vez em que eu fui chamado pelo meu grande amigo Júlio Chaves para dublar um negócio, né? Então eu peguei um fixo no filme, aí um coadjuvante, mas que ia até o final. E aí chegou uma determinada hora que ele tinha que fazer uns vozerios. E aí ele pedia assim, Mauro, fica no fundo ajudando no vozerio, porque você não pode ficar na frente, porque você é um dos caras que estão aí atuando. Tá ok. E eu fui pro fundo, fiquei lá esperando o pessoal. Daqui a pouco eu caí. Aí todo mundo veio, eu dormi. Eu simplesmente apaguei, assim. E a gente faz assim, tá ensaiando na bancada, aí a gente ficava pensando assim, meu Deus, que ele peça para ver de novo, que ele peça para ver de novo, que ele peça para ver de novo. Aí quando a pessoa diz, eu quero ver de novo, ai, graças a Deus. A gente dormia, era terrível, cara. Aí nós saímos num sábado, na primeira semana, de manhã, no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. E quando você sai em direção à Zona Norte, para pegar o túnel, você dá de cara com a Lagoa Rodrigo de Freitas. Tava um dia lindo, de sol,
maravilhoso, um mundo de gente correndo, andando de bicicleta, levando o cachorro para andar. Eu fiquei tão puto que eu estava uma semana sem dormir, que o Marco Antônio estava me dando carona porque ele morava num bairro próximo ao meu. E eu botei a cabeça para fora e comecei a xingar todo mundo. Seus filhos da puta, vocês dormiram, né? Vocês tomaram café, não foi? Vocês estão muito descansadinhos. E o Marco Antônio ria. Ai, meu Deus, não sei o quê. Que isso, Mauro? Senta aí. Aí eu fui, ele me deixou lá em Madureira. Ele morava na Praça Seca e eu morava em Marechal. Então, para ir para Marechal, eu tinha que saltar em Madureira. Aí eu pegava um ônibus e chegava em casa. Naquele dia eu cheguei em casa, estavam todos acabando de acordar, tomando café, as crianças pequenas, pai, aquela coisa toda. E aí, tira a roupa, toma um banho e vai dormir, vai descansar, que não tem problema, tá? Mas toma um café antes e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a tirar a roupa no meio da sala, tirei a camisa. Aí abri o cinto, arriei a calça, quando chegou no joelho eu tive uma crise de choro. Nossa! De cansaço, eu comecei a chorar. Aí vieram, papai, não sei o que e tal. Eu consegui tirar a roupa, tomei um banho, tomei café e dormi o domingo inteiro. Quando eu acordei, estava começando o Domingo Maior. Nossa. Um filme do Charles Bronson. 1h. Aí eu falei, caramba, dormi o dia inteiro. Você fez tudo dormindo. Foi ao banheiro dormindo, algumas vezes. Você almoçou dormindo. Você tomou o lanche dormindo. Aí eu falei, então eu vou comer uma coisinha e vou sentar aí com você para ver o filme. Tá bom. Sentei para ver o filme. Quando eu acordei eram 5 horas da manhã de segunda-feira. Aí eu tinha que ir trabalhar, fazer as coisas e ir trabalhar. Foi terrível. Olha que vida braba. Se eu entrava no estúdio, que estava gravando TV Colosso, parecia Sarajevo. Aqueles corpos todos jogados no chão, assim. Sabe? Pô, que isso, cara? Marco Antônio Costa, roncando. Aí a gente tinha que, Marco, tá roncando, tá saindo na gravação. Aí ele virava. Era... devia ser muito divertido, vai. Era divertido. Eu não vou dizer que não era, não. Era divertido. E era desafiador. Mas... E seus filhos, como é que eles lidavam com isso? Com o fato de você ser essas vozes aí todas? Para eles era natural. Eu sempre li como eu fazia com meus irmãos quando eu era criança. Eu aprendi a ler e a escrever muito cedo. Então, eu lia para os meus irmãos. Revistas em quadrinhos e livrinhos. E um ficava sentado de um lado, o outro do outro, e eu fazia vozes, brincava, fazia teatrinho na janela do quarto, para a criançada da vila onde eu morava. E aí eu fazia isso com as crianças. A Fernanda, minha filha mais velha, chegou a trabalhar como dubladora com 6, 7 anos, por aí, pegou um fixo naquele plantão médico. Mas com a Ângela Bonatti, a quem eu sou grato pra caralho, de um monte de coisa. Mas depois a mãe falou que estava atrapalhando, e estava realmente atrapalhando a escola naquela época. E aí ela falou, olha, se você quiser ser a atriz dubladora, quando você for mais velha, você faz curso, tira registro e tudo mais, aí tudo bem, mas agora não dá, porque está te atrapalhando a escola. E aí ela, hoje em dia, é gestora ambiental, doutora da Fiocruz, tem nada a ver com isso, dá aula de biologia para secundário, né? E tá aí. Enquanto que o meu filho, o Guilherme, é ilustrador. Olha. E é um bom ilustrador, graças a Deus. Não é um ilustrador medíocre. Então, ele se sentiu estimulado também, talvez, não sei, porque eu passei também, eu ganhei um dinheirinho como desenhista. Né? Para jornal de bairro, fazendo desenhos para jornal de bairro. Então, vai ver que ele se estimulou por causa disso e tal. Então é de família. Talento de família. Então é isso, meus filhos são esses, diga. Eu ia perguntar, porque assim, para mim, do que acompanha dos seus trabalhos, praticamente começo dos anos 90, tua voz encaixaria em tudo que você já fez, assim, não mudou muita coisa.
experiência, idade, tudo, a gente acalma um pouco mais ela, sabe usar um pouco melhor. Tem algum personagem que você já fez que você fala, puta, não cabe mais pra minha voz, que tentaram fazer você voltar? Porque eu acho que tudo encaixaria no teu caso. Tá aí uma boa pergunta. Eu Vou pesquisar sobre isso. Não tem nem nada na sua cabeça assim, né? Não. Porque você pega, por exemplo, a gente veio pra cá falando, a gente citou o Vigiane, por exemplo. Ele sempre teve uma voz jovial. Só que conforme você envelhece, o seu tempo de fala já é diferente hoje do que era antes. Você fala com vícios de quando você era jovem em outra época. Exatamente. E aí, no caso dele, já não cabe muita coisa do que ele fazia, né? Exato. Talvez um... eu tinha uma voz de Sylphide, mas eu não sei. Isso aí tá aí, uma boa pergunta. Gostei. Sabe por que me despertou isso? O Tira da Pesada, você voltou a fazer depois de muitos anos. E eu tenho os 3 primeiros filmes. E, cara, nossa, tranquilamente você dublaria os 3 primeiros de novo. Isso tem o quê? 30 anos, aquela dublagem? Por aí. E eu fiz no mais recente, que foi pra Netflix, eu fiz o mesmo ator. Ele já faleceu, mas fiz o mesmo ator fazendo a mesma coisa. É como dizia o Garcia Neto, pai do Garcia Júnior, também a quem eu sou muito grato. Ele dizia que eu e Júlio Chaves tínhamos o que no rádio chamava de voz branca, que se encaixava em vários tipos. Sem marcação, né? Que não era marcada. Então, o Julinho era o... Um adendo. Isso é maravilhoso. O Toy Story 2 você fez o UOL, o celeiro de brinquedos do UOL. Isso, exatamente. E até hoje ele tem a mesma voz. Exatamente. Verdade. E, aliás, é curioso, porque o John Lester esteve aqui no lançamento do filme. Esteve aqui e com a esposa, na pré-estreia lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Quando acabou o filme, eu fui ao banheiro, porque eu sou hipertenso, tomo diurético todo dia. E aí, ficar 2 horas naquele ar-condicionado, Jesus Cristo, né? Aí eu fui. Aí quando eu tô saindo, veio o Garcia Júnior falando, porra, gordo, onde é que você tava? Tava te procurando. Eu falei, o que é? O John Lester quer te conhecer, quer tirar uma foto aí. Eu falei, quer me conhecer? Aí eu fui lá. Ele foi, tirou foto comigo, tal, pediu a esposa para tirar, aquele negócio todo. Aí o Júnior falou, é porque ele está dizendo que quer mostrar essa foto para os animadores, porque ele acha que você é o único dublador no mundo que é igualzinho ao personagem. E o pior é que eu era. Porque era gordo, careca, roncava como eu e ria como eu. Então, quando eu fiz o teste, o Garcia Júnior falou, porra, se você não ganhar, vai ser uma coisa horrorosa. Pô, gordo, onde é que você tava, cara? Exato. Se você não ganhar, cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui, entendeu? Mas ele falou, brutal injustiça, se você não ganhar esse teste. Agora sorria! Vou fazer aqui as perguntas dos membros. Esse nosso bate-papo está sendo gravado, você sabe disso. Mas os membros do canal já sabiam que ia acontecer e já mandaram umas perguntas aqui pro Mauro. Quem é membro do canal tem esses benefícios. Exatamente. Tá vendo? Clube de membros. Clube de membros do Mitsubukai. Do Guilherme Soares. Mauro Ramos, Eterno Pumba. Como era a amizade com Pedro Saint-Germain? Você já foi cantor fora do teatro? Tu canta mó benzão. E quais os 3 personagens que você deve à sua carreira? Assim, sua carreira deve àqueles 3. Vamos por partes, né? Sim. Como era a amizade com Pedro Saint-Germain? Maravilhosa. O Pedrinho era cantor, um cantor excepcional. Passou anos fora do Brasil, fazendo backing vocal para Fafá de Belém. E ele era mago. Incrível que pareça. Por isso é que ele passou a ser chamado de Pedro Saint-Germain, porque o nome original dele era Pedro Lopes. Olha! E ele... Saint-Germain dos 12... Sim. Sim. A gente se encontrava sempre no meio do ano, quando ia gravar aquele negócio da Unesco. E era como se a gente tivesse se visto no dia anterior, entendeu? Ele foi um grande amigo, cantor maravilhoso, tem um CD que ele lançou com músicas dele, que foi sensacional. Então eu não posso falar porque era um querido, né?
uma pessoa maravilhosa, quem eu dirigi uma vez numa série para Disney, para o canal da Disney. E ele cantava desde A Bela e a Fera, porque ele cantou no lugar do personagem do Marco Ribeiro, que era o puxa-saco daquele caçador e tal. E ele é que fez a canção. Ele fez a canção do Aladim. A noite dará. Isso, era ele. Que maravilhoso. Eu dublei o Lumière no segundo filme, no Natal, segundo. Da Bela e a Fera, porque no primeiro foi o Yvon Cury. Então, eu fui porque eu tinha feito francês no TV Colosso. Atenção, tá na hora de matar a fome. Cada vez pessoal. A outra parte da pergunta. Você já cantou? Você já foi cantor fora do teatro? Olha, eu cantei na noite, uma época, eu era bem jovem. Eu fiz parte de um grupo com amigos e parentes, primos, né? Chamado Sam Brincando, em que no início a gente cantava só sambas ou músicas que eram cômicas. E depois, ao longo do tempo, a gente foi cantando, abrindo o leque, porque a gente precisava ganhar dinheiro e comer. Então, sim, mas não tenho nenhuma formação clássica e nada disso. É tudo na orelha. Caraca. E ele pergunta, e quais os 3 personagens a que você deve, assim, a sua carreira, que você acha que, se tiver que eleger 3 aí? Ai, meu Deus do céu. O Pumba é inevitável, né? Que o Drummond falava, depois que eu cantei Hakuna Matata para as crianças lá na sala de espera da Delarte. Ele falou, meu filho, o Pumba é o seu Scooby-Doo. Vai morrer cantando esta merda. E ele quase não falava palavrão, mas quando ele falou isso, eu caí na gargalhada. De animação, é ele, o Sully. O Sully. Tem trabalhos que eu gosto, que eu considero muito. O Shrek também. Pô, o Shrek, meu Deus, eu esqueço, é tanta gente. E agora, tem um que eu gosto muito, que é de um filme da Chapeuzinho Vermelho, em que eu fiz o Lobo Mau. Mentira. Deu a louca na Chapeuzinho. Meu Deus do céu, é verdade. E, cara, eu Esse filme é adoro maravilhoso. aquele personagem. E hoje em dia eu tô vendo que muita gente gosta daquele negócio. E as pessoas vão ressuscitando aquilo. Virou memes assim, absurdo na internet. E vovó, que olhos grandes você tem? Vai ficar aí me encarando dizendo que eu tô ficando grande que nem um balão? A cabra lá do Simões. Gente! Eu não posso falar porque eu sou suspeito. Cabro. Eu sou um fã incondicional do Márcio. Sou mesmo. Eu acho que ele é um ator na dublagem excepcional, né? E um cantor maravilhoso. Ele fazendo aquele bode é sensacional. Tem uma bruxa meio enfeite, sou. É muito bom. Tem outro produto que ele fez, que foi A Princesa e o Sapo, em que eu fiz um aligator lá que toca pistão, que quer ser humano. E ele faz um vagalume que se apaixona por uma estrela. É de tirar lágrima. É emocionante pra cacete. Que legal. O Márcio naquele papel. Então eu não posso falar, eu sou fã dele pra caramba. E aliás é um excelente criador de trocadilhos. Trocadilhos inteligentes para caralho. Tem um que faz graças inteligente. a Deus, porque tem uns que, nossa senhora. Não, mas é assim mesmo. Trocadilhos, a gente tem que soltar. Muitos vão ser uma bosta. Mas, de repente, no meio dessa bosta, nasce uma flor. É por isso que eu continuo tentando. É isso mesmo. Não, mas tem trocadilho, dá vontade de morrer, eu juro pra vocês. Eu fico assim, o que eu faço? Eu rio, choro. Fica na pasta dos trocadalhos do carilho. Ó, o Guga Heleno perguntou, Guguinha, com as suas experiências, com essa experiência maravilhosa que você tem, você acha que você aprendeu tudo que tinha pra aprender? Não. E eu estava até comentando com ele enquanto a gente estava vendo. Eu passei anos não querendo dar aula de dublagem. Porque eu acho que... Boa entrada. Eu acho que não, sabe, eu não tenho
ainda o cabedal suficiente para passar. Só que eu não acho isso. Aí, conversando com a minha esposa, a Pri falou, porra, como não? Você tem mais de 30 anos de trabalho. Você tem coisa para ensinar, para passar para as pessoas que estão começando. Totalmente ativos, né? Não é só ter 30 anos. né? Não é só. Se você não Espero tem, que continue, quem tem? Não, mas a atual situação. mais 40 aí, por favor. Mas aí eu relutei como tudo na minha vida, né? Eu fico pensando, ruminando, que é a expressão que eu mais gosto, e aí, aceitei. Eu atualmente estou dando aula num curso, 2 turminhas, e eu não sou diretor de dublagem, portanto, não vejam em mim um trampolim para entrar no meio. Quem fizer o curso, eu vou passar a minha experiência do que eu aprendi até agora. Estou continuando a aprender. Não dá para prometer nada, né, mano? Não dá para você chegar e dizer, vou te colocar no mercado. Não dá. Ainda mais pela tua situação. Claro. Você estava falando conscientemente eu elogiei a consciência de um cara da tua geração entender o que está rolando nesse momento. Tem um ponto de confusão com a tecnologia que chega aí, que torna a coisa meio incerta, né? Mas eu sou de uma geração, como eu disse para você, que é uma geração que já entrou e está num eterno processo de mudança o tempo inteiro. Tava no final, quando eu entrei, estava no finalzinho em alguns estúdios de gravação em película, muito pouco. Eu cheguei a gravar 1 ou 2 produtos lá na Delate, com o Pádua, inclusive. Depois passou, já estava consagrado há 10 anos, o comum era fita magnética, o Matic e tal. E aí veio o DAT, que era um outro sistema, que era uma fitinha com 8 canais. Meu Deus, para quem era diretor era uma maravilha, você não precisava fazer tanto esquema de entrada e saída de ator. Você colocava um cara numa pista e ele fazia o trabalho dele todo ali naquela pista. E depois veio os softwares de gravação de computação. Então a gente está sempre num processo de mudança. E isso para nós é natural, pelo menos para a nossa geração. Então a minha visão é diferente da visão de profissionais pioneiros, de profissionais mais da antiga, porque eles não passaram por esse processo como nós passamos. Entendeu? Eles se mantiveram durante bastante tempo num tipo de tecnologia, num tipo de formação de trabalho. Então, a gente parece que... Eu já até falei para o Márcio uma vez, pô, meu irmão, sentiu que a gente está sempre numa fase de transição que não acaba nunca, né? Então... Cara... Eu mencionei para o Mal, tem uma situação que a gente deu um treinamento para as pessoas que já estão no mercado há pouco tempo aí, mas não existe uma criação para que se construísse do zero. A pessoa já tinha que saber pelo menos o básico e tudo. E aí eu falo como é que funciona mesmo o mecanismo da dublagem, como é que é em cada estúdio, como é que é com cada diretor, o modus operandi de comportamento, de respeito com a galera, tudo. E aí eu falei, por conta desse momento do mercado, já falei também, o mercado está em baixa de trabalho já há um tempo. Existe um inchaço de pessoas entrando muito no mercado, onde também estimula você a melhorar, e você melhorando, você trata a profissão com mais respeito. Exatamente. E aí eu falei para os caras, terminando o ciclo aqui, e para algumas poucas pessoas já terminou, vocês precisam se manter estudando, lembra que eu falei? Então, é uma oportunidade. A gente vai, para vocês que estiverem interessados em seguir um estudo com um colega aqui que eu não tenho nem o que falar, eu vou me inscrever. Nossa, eu também quero. E manda e-mail aqui pro Mitsubukai, o Mitsubukai vai entrar em contato com o Mauro, ele vai passar o contato para que vocês se organizem para participar com ele desse compartilhamento que, pelo amor de Deus, não devem perder por nada. E há uma coisa que eu primo para passar para as pessoas que estão começando, que é a sinceridade. Você tem que ter sinceridade com as pessoas e tem que jogar limpo. Sim. Sabe? Sim. E jogando limpo, eu tive dificuldades para entrar e para me manter. Eles não vão ter? Claro que vão ter.
Só que a gente só consegue se manter no meio quando a gente se mostra para o sistema como sendo um profissional funcional. Isso. Um camarada que chega normalmente na hora, um camarada que cumpre com o papel com eficiência, que não atrapalha a vida da direção, entendeu? Uma série que se mantém numa boa convivência com os colegas. Você pode ter até inimigos ocultos, mas se você mantiver uma relação boa com os colegas profissionais, sim, o cara vai querer trabalhar com você sempre. Acho que isso aí já até responde a pergunta aqui do Rafael Fernandes, que ele mandou: você é uma das vozes que marcou a minha infância e só com 20 e poucos anos de idade, no meio da pandemia, eu conheci o seu rosto. Aí, bendita internet. Desde então eu te acompanho nas redes sociais e não tenho palavras para descrever a pessoa incrível que você é. Gostaria de te perguntar se você tem dicas para quem quer entrar no mercado de dublagem e, com base em toda a sua experiência, você acha que o mercado vai mudar? Como os futuros profissionais precisarão se adaptar? Obrigada por todo o seu trabalho até hoje. Não há uma única vez que eu ouço a sua voz e não me emociono. Abraços. Olha, que beleza. Eu sou carpideiro de dublagem. Faço as pessoas chorarem. Com certeza. Tá bom. Mas, e acho que já foi respondido, né? Sim, a gente não pode dizer o que vai acontecer, porque o futuro a Deus pertence. Mas como profissionais conscientes, a gente tem que ser sincero com quem está começando, como foram sinceros com a gente quando nós começamos. Na minha época, você, até provar que era funcional e que tinha talento para coisa, as pessoas não te levavam do jeito que que a minha geração, quando chegou à direção, e que até hoje tornou-se normal, trata quem chega, com educação, né? com carinho e tal, não sei o quê. Então era a forma que se tinha naquela época do sistema selecionar as pessoas. E vinha de rádio, vinha de teatro, e as pessoas iam chamando os colegas que iam conhecendo nessas funções. Hoje em dia não tem mais rádio-teatro, entendeu? E passamos um monte de anos sendo relegados a atores frustrados porque nós não aparecíamos, o que é uma idiotice. Eu também acho. Eu não sou um ator frustrado. Também não. Eu sou um ator que vivo da minha profissão até hoje. A gente tem que ter... É isso que eu falei, a gente tem que ser sincero com relação às coisas. E o pessoal, hoje, a única renovação que tem é através de cursos, através de ser estimulados em workshops para terem uma noção do que de como é a profissão. E, como na minha época de rádio, tem que caetituar, ou seja, tem que ir nos estúdios, tem que procurar os estúdios, tem que procurar os diretores, tem que oferecer o seu trabalho. Tem que se mexer. Não tem outro jeito. Não tem. E para melhorar, foi o que o Glauco falou, você tem que treinar o tempo inteiro. Ainda mais num tempo agora que o trabalho é meio que incerto por causa das mudanças que estão acontecendo. Exato. Muitas mudanças. Os investimentos dos streamings estão um pouco mais equilibrados, não está como antes na pandemia, que havia uma consumação maior pelo fato das pessoas estarem em casa. Então, eu apoio quem está com o sonho e consciência de estudo, só que assim, você não, diferente de outras épocas, você não tem uma situação de, eu vou fazer um curso com o Mauro, qualquer outra situação, vou sair e procurar trabalho para me manter ativo e em prática. Não. O momento atual é de se manter estudando, então tem que fazer um campo minado aí. E já que precisa estudar, falo até para as pessoas que tiveram a vivência aqui com a gente, que é uma ótima oportunidade para seguir estudando. Vai ouvir uma cabeça com muito mais espaço de conhecimento e vivência. Tem de outros colegas também. Sim, né? E também passar a experiência de colegas que passaram para você, né? Você tem muito a oferecer. Então, entre em contato aqui com o Mitsubukai, a Dedê vai redirecionar aqui para o contato do Mauro para organizar para vocês estudarem com ele. A gente está sempre aprendendo, cara. Sempre, né? E acho que um complemento interessante, acho que o Glauco falou, e essa conversa inteira aqui, ela fugiu muito do habitual das conversas que eu assisto muito, vejo muito vídeo da galera discutindo as entrevistas, e acho que foi um dos poucos papos aqui que a gente tocou muita... Pauta, né? Não veio uma coisa pautada, mas a gente foi conversando sobre o mercado, e uma coisa que acontece muito aqui, né, a gente diverge daquele...
Qual que é o seu personagem favorito? Por favor, mudem um pouco, sabe, a palheta de perguntas. E eu acho que trazer esse ponto onde do tanto de nomes que a gente citou aqui da história, quando a gente começou todo esse papo comentando sobre o passado, é um fator muito importante também para esses jovens e para a galera que quer entrar no mercado. Não só jovem, a gente precisa de voz velha também, gente, por favor. Exato. A gente cada vez mais precisa muito de gente com mais voz mais pesada, mais com idade mesmo. Maturidade. E a gente vê o quanto é importante também saber sobre legado. Saber sobre quem passou. Esses dias eu vi uma entrevista de uma atriz que faz bastante coisa, atriz americana. Ela falou que ela não assiste filme porque ela não consegue focar e ficar tipo 2 horas vendo um filme. Aí eu falei, cara, como uma pessoa que é atriz não consome audiovisual, não consome um produto, sabe? Como que ela tem a referência? E aí, assim, claro, ela continua fazendo coisas insossas, todos os trabalhos dela, porque ela tem um contrato longo, ela continua fazendo. Mas aí eu vejo muito disso. Eu também, a dublagem, eu acho que também tem que se considerar. Quem passou antes de você? Quem fez aquilo? O que você aprende dessas pessoas? Eu estou aqui porque eles estiveram lá. Exato. Então, assim, você pegar, a gente falou sobre nomes, tem alguém que eu acho, assim, fenomenal em trabalho, que qualquer trabalho que eu vejo dele, não tenho o que falar. Pra mim tá numa top lista, que era o Jorge Ramos. É assim, absurdo o que ele fazia com 3 linhas de fala. Assim. Sim. Então, assim, o Monja, que você citou aqui, você tem mais uma lista gigantesca de atores que a gente, na pandemia, acabamos perdendo também bastante dubladores que fizeram essa história, né? Então é muito importante lembrar desse legado, né? Lembrar dessas pessoas. E eu sou muito grato. Eu tenho um monte de gente que eu acho que um dia, se alguém me convidar para fazer um podcast, um outro podcast, eu vou trazer uma lista e vou dizer os nomes de cada pessoa a quem eu sou grato. Porque me ajudaram bastante e eu aprendi bastante. Se você quiser, manda pra gente essa lista que a gente põe no finalzinho. Homenagem a tá. E eu quero destacar, eu quero destacar também a Selma Lopes, que é uma pessoa com quem eu aprendi muito, com quem eu trabalhei muito. E é uma pessoa que é muito querida por mim, porque sempre me tratou com dignidade, né? Então, ela está aí, 97 anos. E não para, e continua dando aula. Com certeza, não para. Recebeu a medalha de honra da dublagem lá no Rio de Janeiro, pelo vereador. Exatamente. Você vê isso quanto é lindo, né? Eu e o Glauco fomos pro Chiquinha Gonzaga, medalha. Para fazer um evento. E aí na volta que a gente foi voltar, a Marlene deu carona para voltar pro apartamento. Porque coincidentemente eu aluguei um apartamento no mesmo prédio que ela. Olha só. E aí a gente voltou, e aí eu fui conversando com ela. Você ficou mais uma noite lá, né? E aí a gente tava trocando uma mensagem aqui, discutindo, e aí aí você citou há pouco sobre o Júlio. E aí eu conversando com ela, né, o quanto o Júlio foi uma figura extremamente importante para muita gente ali. E é um cara que era outro desses. O Júlio Chaves é um monstro. A Marlene também, eu devo a ela bastante coisa, até hoje. Sim. Ela me deu muitas oportunidades. Sônia Ferreira, Garcia Neto me ensinou a dirigir daquele modo antigo, fazendo esquema e tudo mais. Teve uma paciência absurda. Newton da Mata. Tem um monte de gente que eu tenho que agradecer. Henrique Ogala e Francisco José. Foi gente que me ajudou bastante. Ângela Bonatti, então, pelo amor de Deus, gente que acreditou no meu trabalho. E a gente tem que reconhecer, né, que eles vieram antes. Eles pavimentaram o caminho que a gente está seguindo hoje. É verdade. Tem mais? Eu tenho mais. A gente já falou aí da evolução da dublagem, né? Com as máquinas, né? Película e tal. Aí o André Silveira falou, com tantos anos de carreira, como é que você enxerga a evolução da dublagem no Brasil, tanto em termos técnicos quanto no reconhecimento artístico? O que você ainda gostaria de ver mudar ou melhorar na área? Bom, boa pergunta. Eu gostaria que a gente voltasse a ter um acordo coletivo de trabalho que fosse decente, com reajustes anuais decentes,
E tecnologicamente eu gostaria que a gente pegasse, conseguisse no país regulamentar o uso da inteligência artificial para que a gente não perdesse trabalho, né? Porque a coisa... Que viesse a somar conosco, né? Exato, e não a dividir. Isso. Então, essas modificações eu gostaria muito e de forma imediata. Que pronto, que legal. Porque, pô, a coisa, se continuar assim, é um desprezo total pelo que foi feito ao longo de mais de 60 anos de trabalho, de atividade com excelentes profissionais, entendeu? Joga-se fora um tipo de trabalho que foi considerado nos anos 90 como referência da Disney para o resto do mundo. O pessoal mostrava, é assim que a gente quer, ó. Olha só a qualidade, tanto com relação à interpretação quanto com relação à canção. Então, é isso que eu quero, que eu gostaria. Aliás, gostaria não, eu gosto, né? Acho que todo mundo. O Guga perguntou aqui, a história do André Filho do Vai Pro Caralho, que o Briggs contou uma vez no canal, é verdadeira? É, que ele ficava falando, vai pro caralho. Vai pro caralho. É isso aí, tem o Briggs que contou isso daí. Eu não... Talvez é uma vivência que o Briggs teve com o cara. O André era uma pessoa fantástica, um profissional fantástico, admirável. Eu acho que foi, na época dele, o melhor dublador que a gente já teve. Ele fala que ele colocou as cordas vocais no seguro. Foi. Ele tinha isso. Ele tinha na casa dele uma... Como é que era o nome? Uma lareira cenográfica, que quando ele convidava o pessoal, ele acendia a lareira cenográfica com aquele negócio assim, a luz embaixo. Ele é uma figura. Mas a minha relação com ele, além da relação profissional, foi uma relação inesquecível quando eu comecei a dirigir na Sincrovídeo e ele já estava doente, que ele teve AIDS. E o Luiz Manuel, que era o dono da Sincrovídeo, dizia para mim, como dizia para os outros diretores, olha, vê se você escala o André, porque ele está precisando de trabalho, está difícil para ele e tudo. E aí eu comecei a escalar ele para fazer papéis pequenos, porque ele estava tão fraco que ele não aguentava fazer um papel mediano, entendeu? O André, eu botava o André sempre no último horário, à noite, que era para eu poder passar sair um pouco com do tempo, ele. se precisasse também? Levar ele até o ponto do ônibus para ajudar ele a subir no ônibus. Porque ele estava tão magro e tão fraco que... naquela época ainda, né? Não tem fuga. Não tinha. É uma situação muito delicada. Foi uma época que muita gente sofreu as consequências da doença, né? E eu me lembro dele mais, não só como um grande profissional que foi, que eu dividi bancada com ele lá na Herbert, mas também como um ser humano, uma figura frágil, entendeu? Então é a vivência completamente diferente da vivência do que o Briggs comenta e tudo mais. Eu tenho vivências com pessoas que o Briggs não teve do mesmo jeito, né? Sim, com certeza. O Isaac Bardavi ficou meu amigo porque eu enfrentei ele. E ele gostou. Ele achou, legal. Porque ele chegava sempre que ele chegava para gravar, ele entrava pelo meio da bancada e fazia assim, ó. E afastava as pessoas que estavam na lateral para ele poder ficar centrado no microfone. Filha da mãe! Que o Capitão Haddock em pessoa. Na primeira vez eu fui parar lá na Conchinchina e ele ficou ali. Na segunda vez eu pensei assim, o Isaac, hoje ele não vai me sacanear. Aí eu fiquei na bancada assim. Aí ele chegou, quando ele fez assim... Travou ele. Aí ele ficou forçando, eu não saía do lugar, eu olhei para ele e falei, vamos gravar? E aí a partir daí ele abriu um sorriso assim. E aí a gente foi até a hora da morte dele, a gente foi um grande amigo. Era uma pessoa assim fantástica. Nossa. Maravilhoso isso. Então, Guga, você espera a entrevista com o Briggs e aí a gente pergunta isso pra ele e ele fala. Do Adrian mesmo, não né? vem com essa ideia, não. Gabs tá perguntando aqui, a gente já falou, né, das dinâmicas da dublagem de antigamente. O que fez você vir para São Paulo mesmo? Primeiro foi o seguinte, eu recebi um convite porque eu estava em atividade sindical naquela época, fazia parte da comissão
E aí a gente ficava, a comissão de São Paulo ia para o Rio, o pessoal da comissão do Rio vinha para São Paulo. Ficávamos na casa da Angélica. E a Angélica e o Diego, que faziam parte da comissão, ficaram falando, pô, Mauro, por que você não vem para cá? Porque a sua faixa de voz, o pessoal ou está se aposentando ou está morrendo. E a coisa está ficando feia, tem pouca gente. Eu levei, eu acho que uns 3 meses para decidir vir trabalhar aqui, em São Paulo. Eu ficava perguntando para os colegas daqui, para o pessoal, não vou atrapalhar o mercado, porque se está tão ruim assim, o pessoal que está na minha faixa tem mais oportunidade de trabalho. Aí eu vou ter que atrapalhar e tal, não sei o quê. Eu conversava com o pessoal do Rio. E aí, eu não me lembro quem chegou para mim da antiga, chegou para mim, qual é o problema? Durante a vida toda que eu tenho de dublagem, teve gente de São Paulo que veio para cá para o Rio para trabalhar, pessoal do Rio que foi para lá para trabalhar. Qual é o problema de você ir lá trabalhar? Se estão precisando, vai lá. E aí eu comecei muito... Foi sentindo, né? Sabe, tem colegas que acham que onde ele chega ele tem que botar tapete vermelho para ele passar. Oxi. E na verdade, eu não sou assim. Eu sou um operário do meu trabalho, um operário da arte. E para mim, imagina, você vai na casa de uma pessoa pela primeira vez e abre a geladeira sem pedir permissão? Você vai fazer xixi no banheiro com a porta do banheiro aberta? Não. Então eu tenho que ter respeito pelo pessoal. Tanto que teve um momento na Vox que eu estava saindo daquele primeiro estúdio e naquela época eu fumava e eu ia descer para fumar e ouvi um colega, que eu não vou dizer o nome porque eu sou uma pessoa discreta, que estava reclamando de carioca estar vindo para São Paulo. Realmente não dá para saber, porque tem tanto vagabundo que enche o saco com essas palhaçadas. E aí ele falou, pô, por quê? O cara tem a praça dele lá, ele que fique na praça dele lá, não vem para a nossa praça para atrapalhar. E o pessoal que estava de frente para a porta do estúdio fez uma cara, e eu tirando o cigarro assim, quando eu passei do lado do sofá, eu olhei para a pessoa e falei assim, olha, companheiro, eu sou ator e tenho um registro para todo o território nacional. Eu posso trabalhar como ator no Brasil inteiro. Porque esse negócio de quem tem preocupação com praça é taxista, tá, meu irmão? Caraca. E aí desci. A pessoa se tornou muito amiga minha aqui. Uma das pessoas mais amigas que eu tive aqui. Mas... Não foi eu não, tá, gente? mas eu vim com dificuldade. Eu já cheguei a vir aqui, fazer meia hora na Vox e voltar para o Rio de Janeiro. Só para mostrar, estou à disposição. Pode me chamar. Olha isso. Eu venho. Eu comecei a vir sextas e sábados. Como sábados não tinha muita coisa, então o pessoal falava assim, pô, passa a vir mais um dia na semana em vez de sábado, que aí tem mais oportunidade. Aí eu passei a vir quinta e sexta. E voltava e passava o final de semana no Rio até quarta-feira trabalhando lá. A tal ponto aumentou a minha oportunidade de trabalho na época que eu só trabalhava segunda-feira no Rio de Janeiro e vim para cá para morar, porque eu tinha mais trabalho aqui. Então eu vim para cá e eu conheci. Nesse meio tempo eu conheci a minha esposa. Ah, legal. E aí estamos aí. Juntos. Deus, que lindinho demais, até lindinho. Onde puder, até onde ela me aguentar. Né? Não, vai aguentar muito. Só tem mais 2 perguntinhas aqui. Pois não. Bom, do Sadi, tem algum personagem que ele considera o xodó dele? Eu imagino que seja o Pumba. Já falou, já. Já falou, beleza. Que ele falou que você pudesse guardar numa caixinha por ser muito querido por você, o Pumba. O Pumba. E qual foi o personagem que ele achou que o trabalho não ficou muito bom pro gosto pessoal dele, mas foi recebido de forma calorosa pelo público? Vários. Como eu tô te falando, as pessoas, cara, por mais que você ache que ficou meia boca, não adianta. O seu meia boca ainda é o melhor de muita gente. Eu tô pra te dizer isso. Eita, fé, com o dedo na cara e tudo. Porque tem gente aí que o melhor daquela pessoa é o seu meia boca, tá? Porra. O melhor daquela pessoa, meu sovaco faz melhor. Muitos trabalhos que eu não gostei. Muitos trabalhos. Que isso? E tem
um trabalho que eu tenho uma certa dificuldade para aguentar é engraçado, né? É o segundo filme que eu fiz do Piratas do Caribe fazendo o Capitão Barbossa. Sério? O primeiro eu acho que eu cheguei no tom do personagem. No segundo filme que eu atuei, eu falei, puta, joguei fora. Olha só, que merda. Olha, gente, que impressionante, né? É. E você aí achando que as coisas que você faz são Não, e boas. curioso, né? Você fez um e o outro você achou que não prestou como o primeiro. É, Caraca. exatamente. Que doideira, né? Tem. Comigo é assim, escreveu, não leu, é semi-analfabeto, entendeu? Então... A régua dele é muito alta. Como é que é a tua apresentação? Mauro Ramos? É, prazer, Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. O único dublador, ator do Brasil com o slogan rimado. E é com ele que vai ser o papo de hoje. Pronto, fiz o início que precisava. Ah, que legal. Okay. Posso seguir com as minhas últimas aqui? Pode. Pode. Acabou aqui já. Eu confesso pra você que eu tremi muito, só de lembrar eu tô revivendo isso. Porque foi uma condição que eu meio que não queria fazer o teste lá pro live action do Pumba. E aí eu perguntei, falei, foi rápido na minha cabeça, eu falei, caramba, eu não posso me indispor profissionalmente, mas o Mauro vai fazer o teste também? O Mauro já fez o teste, se você fizer o teste, você é o último, tá bom. Aí eu fui fazer, aí eu fiz o teste assim, eu falei, não vou pegar essa pleura mesmo, né? E aí aconteceu. Cara, tudo bem, eu fiquei trabalhando a cabeça, e aí conversei com a minha mulher, ela falou, mas é uma coisa que você gosta, é tua profissão, você não pode questionar o que Deus prepara pra você e tudo. E lá, de fato, eu me diverti. E aí ficou na minha cabeça, puta, eu gosto tanto do Mauro, já trabalhei algumas coisas com ele e tal. Como é que vai ser depois que passar isso e tudo? E ele veio até mim. Eu tava passando assim na Unidub, ele tava lá no deck, no cantinho dele. O Mauro tem a base dele já botou uma placa lá. Tem, é o puxadinho dele já ali. Já botou a base lá, o pessoal já falou, o canto do Mauro é aí, não mexe aí não. Ele falou, Glauco, você tem um minuto? Não, ele falou desse jeito, faz como... Eu não lembro nem se ele falou meu jovem. Meu jovem, você tem um minuto? Aí eu pensei, puta, o cara vai puxar um revólver, vai pôr bem na minha cara. E aí ele falou pra mim coisas que eu comecei a chorar, assim, porque foi uma proteção profissional no meu emocional de alguém extremamente experiente e carinhoso naquele momento. Porque eu tava com um peso aqui terrível, porque eu sofri muito, Mauro, com essa história externamente. Não vou mais chorar. Porque o massacre foi grande. E lembrando disso, sério? Pô, pra caramba, fui muito hateado. E do público, a galera? Do público antes do filme lançar. Porque o trailer é igual quando lançou o teaser do One Piece, por exemplo. Puta, trailer. Você se baseia em cortes. Aham. E aí veio um monte, veio esses... Vou falar agora, Lasks, veio versão dublada, veio E-Nerd, veio não sei o quê. E aí, cara, porque a memória afetiva do desenho... Muito forte, né? É muito forte. E eu sei que não é nada direcionado à minha pessoa. Não, claro. Só que eles expondo isso, as pessoas procuram alguém para encher os pacovar. Claro. E aí vieram pau nas minhas redes sociais. Pau. Hoje eu não tenho problema. Hoje você quer saber como é que eu lido com isso? Imagina eu sentado numa privada, é assim que eu lido com esses hates. Mas aí, cara, eu não... Fazendo bolinhas de boy. Exato. E aí ficou um peso assim, eu sofrendo tudo. Aí quando estreou, vieram mensagens muito carinhosas. E o Mauro falou quando ele me chamou, ele falou da importância do Pumba como uma personagem da vida dele, e eu lembro que ele agradeceu por não ter tentado remeter ao que ele fez lá, era praticamente impossível, né, porque é uma outra leitura, é o Seth Rogen que fez. Exatamente. E ele tem um enquadramento próprio dele lá, e teceu as considerações do que ele achou, do que eu tinha feito lá. Cara, eu lembro que eu me joguei no ombro dele assim, abracei ele, comecei a chorar, mas tirou assim, porque eu achava que eu ia ter que conviver com isso sempre, sabe? E tirou o peso das minhas costas. Eu falei, o cara me deu a bênção assim, de que eu não tenho que me preocupar. E eu me senti desse jeito na época. É um personagem muito pesado, Mauro. E você é o personagem, e eu compartilho dessas pessoas que queriam a tua voz no Pumba, até porque
É uma oportunidade única, algumas pessoas daquele filme já se foram também, né, as vozes, metade tá em atividade ainda, mas foi barra. Eu não cheguei a falar isso em nenhum podcast, mas que bom que eu tenho a oportunidade de você estar aqui para eu falar isso. Você tirou 5 sacos de cimento das minhas costas. Em compensação, botei alguns dublando Madea e você dirigindo. Olha eu, nossa senhora. Para finalizar aqui, ó, vamos lá. Cara, eu não sei, o Mauro deve ter tido coisas tão pesadas quanto, assim, de concentração, de transtorno emocional que a gente passou. Tem um filme que tá na Netflix, chama Madea. Já tem alguns filmes aí. E o Mauro, ele foi agraciado com, acho que é Tyler Perry, se eu não me engano. E ele faz 2, 3, vários personagens no filme. Ele faz o pai, ele faz o filho e ele faz a mãe, que é a própria Madea. E é um absurdo aquilo, porque assim, eu falei, o Márcio trabalhou as últimas vezes comigo e ele assistiu. Ai, que engraçado, ele é o cara que cuidou do áudio. Eu falei, cara, assiste, porque, sinceramente, tem coisa que você pega qualquer parceiro bom de captação de áudio e você meio que vai guiando tudo como você quer. Eu falei pra ele assim, eu vou precisar muito de você. Porque foi um trabalho de artesanal muito pesado, assim. O e que bom que foi com ele, né? E é o cara que eu considero o melhor, assim, pra parte técnica. Muito conhecedor de qualidade sonora, de edição. E eu considero isso uma bênção, trabalhar desse jeito nesse filme. E eu levantava muito minha mão pro céu, mas tinha uma angústia porque a dor era do Mauro, a preocupação dele de fazer a parada. Eu ajudava cortando um texto, colocando ele em contexto das coisas. O Glauco ficou que até é o papel doente. do diretor. Cara, a gente ficou do pior filme que eu já fiz. A gente ficou doente, Mauro. Eles ficaram Eu fiquei com um doentes, problema cara. na coluna, de tanta tensão, e o Márcio ficou com febre dentro do estúdio. E por quê, gente? É muito difícil. Os outros 2 personagens tinham uma linha um pouco diferente. Mas a Madea tem um jeito mais carregado, caipira de falar, que é jogado, dá pra gente brincar bastante, a gente trocar bastante o texto. As ideias do homem aqui é cabulosa. Só que é um teste emocional muito grande para toda a equipe, muito mais para ele. Eu nunca vi, eu falo assim, eu sinto, né, graças a Deus eu consigo sentir um pouquinho isso, porque é a mesma coisa que eu tô sentindo lá. Mauro, quer já dar uma pausa? E eu dava uma pausa antes do habitual, que ele sempre dá uma pausa. Ele, por favor, meu filho, desculpa, mas dessa vez eu vou aceitar um pouco antes, porque era um teste, conta um pouquinho TV Colosso all over do processo again. desse trabalho, Mauro, porque não é para qualquer um. Assentos apertados, estão fazendo mamografia? É o segundo trabalho mais difícil da minha vida. Sério? Sim. O primeiro foi Shine, da vida do David Helfgott. E aí foi difícil pra caramba. Eu suava na mão. Caramba! Você já imaginou você ter que falar e você ter que falar, reagir, sorrir, rir, falar e reagir, tudo emendado por 30 segundos direto? É foda. 30 segundos, pra nós, é uma eternidade. Sim. Dentro de um filme. Sim. Obrigado. Vocês gostaram, não gostaram? Então, o Madea foi uma coisa absurda, porque o cara, ele improvisa o tempo inteiro. Um freestyle, né? Ele improvisa o tempo inteiro. Então, tinha hora que você tinha que pegar o mote, mais ou menos, do que tinha sido traduzido e vambora, botar alguma coisa aqui. E eu normalmente faço a metodologia de trabalho como eu aprendi, que é você ver uma vez, depois ver outra vez e depois a gente grava. Ali tinha coisa que eu vi 4 vezes. E nem sempre acertava por ter visto várias. Acertava por ter visto várias, exatamente. Achava engraçado porque a concentração do homem é absurda, gente. E aí ele tinha consciência de que ia acertar, de repente saiu alguma coisa errada, ele falou, vamos de novo até aprender. Aí o Márcio tinha um olho mais clínico ali do que estava acontecendo, ele falou, Glauco, fala pra ele que dá pra pegar em tal ponto aqui. Eu falei, dá, mas ele mandou sequencial. Fala pra ele vir fazendo por baixo, que eu pego a edição dele aqui, a gente faz... Aí o Mauro vinha por baixo, ele pegava certinho na edição e terminava a fala. Aí terminou o filme, a gente se abraçou os 3. Puta merda, foi uma coisa assim, realmente. A gente foi uma grande vitória. Foi o filme mais difícil da minha vida, assim, a produção mais difícil. Caraca, galera, assistam, por favor. Por favor. E comentem. Tá no Netflix. Isso, sabe o que é isso?
a gente está formando público. Não tem o público de teatro, público de cinema, público de televisão, a gente está formando público de dublagem. Você é consumidor de dublagem, você é público de dublagem, a gente está mostrando para vocês artisticamente como é difícil, como é complicado e como é legal quando a gente consegue atingir vocês. Entendeu? Isso. Então, não escolham, por exemplo, vai dar um prêmio para um trabalho, para um colega, entendeu? Só porque você acha que o personagem que ele faz é o personagem que você mais gosta. Não, analise o trabalho dele. Esse merece um Oscar seu, Mauro. Analise o trabalho dele, do profissional. Se você gosta de um personagem, maravilhoso, eu também adoro muito, mas analise o trabalho do profissional, tá? E esse trabalho, você falou que você está aqui hoje por conta de outras pessoas que já estiveram. Sim. Esse trabalho eu considero um legado dessas vozes, porque a força desse filme é absurda de talento. É você, é o Armando Tiraboschi, é a Rosa Baroli, é a Rosana Beltrame, que mais? Não lembro outra parte do elenco. Muda só os familiares que vão participando. Mas já tiveram a Adriana Pissardini, nesse também teve outros, mas é um legado mesmo de aprendizado. Então, procurem aí Madia na Netflix, que vocês vão ver a real dificuldade. Vocês vão curtir o filme, mas se quiserem prestar atenção, analisar mesmo, vocês vão ver o quanto o trabalho dessa galera é fantástico e, nossa, se dedicaram muito para fazer, todos sofreram para fazer e são os melhores, na minha opinião. Mauro, obrigado de verdade. Obrigado a vocês. Poxa, um registro fantástico pra gente aqui. Obrigada, meu amor. Eu sempre considero, a gente deixou uma pepita de ouro pra posteridade aqui. Nossa, com certeza. Que gosta de dublagem. Obrigado de verdade por ser esse nosso companheiro tão bacana. Acabou que a gente nem falou tanto do Djimbe, mas... Não falamos do Djimbe, mas... A galera aqui já tá cansada de saber dessa maravilhosidade. Mas fala rapidinho, o que é para você fazer o Djimbe, para finalizar? Bom, é um trabalho que eu tenho o maior prazer de fazer, e porque ele é sempre um grande desafio, tanto como ator, como articulador da profissão de dublagem. A Flávia Fontinelli dizia que, eu não sei, isso eu não vejo, mas ela dizia que ela achava interessante porque eu gravava fazendo a boca da personagem que estava na tela. E eu faço assim, como ele. Como eu fiz o Pumba. Só que o Pumba não era tão marcante, né? Como é o Djimbe. Então, é difícil, mas a gente consegue. É isso. É desafio. Todo dia. O desafio é bom para a gente se manter vivo. Legal. Tá? Eu sei que você também tá de saco cheio, mas para finalizar... saco cheio. Vamos finalizar cantando um Hakuna Matata. Melhor... Ah, não. Melhor meu Deus. Dizer que é com a bexiga cheia. Com a bexiga, então tá bom. Vamos fazer para ir no banheiro. Então, rápido. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Muito obrigado. Valeu. Gente, se inscreve no canal, compartilha, pelo amor de Deus, esse vídeo e... Beijo e abraço pra vocês. Mauro Ramos pra vocês aí. Beijo, galera. Palmas.